Antônio, estamos aqui para pensar em uma nova escola e uma das primeiras coisas que nos vem à mente é a alfabetização e, com ela, o uso correto dos fonemas. Minha gente, é o seguinte, essa palestra do Antônio, ela é uma palestra dura. Por quê? Por que foi feito assim? Para os senhores saberem que isso é uma construção longa, para a gente chegar agora a apresentar o que é essa tal de 7 artes liberais. Parece que não foi nada, foi ali, encontrou num livrinho, sabe? Nada, esse homem trabalhou tanto pesquisando isso, para saber quem passou para quem passou para quem, em bibliotecas e bibliotecas. Tá? Muitas bibliotecas no mundo inteiro, o Antônio consultou para saber essa linhagem de gente que veio trazendo até chegar ao quadrivium, né, que nós vamos apresentar, e que está intimamente relacionada com muitas coisas da maneira da gente trabalhar dentro do centro, nas nossas sessões. Tá? Só para fazer dar essa satisfação para os senhores, que pareceu que, poxa, o homem veio trazer aqui Não, é que a gente mostra que, por exemplo, é como nós, né? Nós estamos recebendo dos primeiros irmãos que receberam do mestre Gabriel, também estamos conduzindo para a 3ª geração, e assim vamos, né? A mesma coisa aconteceu. Então, para dar uma linha de tempo, em termos da continuidade desse estudo que começa com Salomão. Nós não conseguimos ainda, apesar de eu estar há 2 anos procurando, né, com pessoas que são judeus, são israelenses, que são do centro, que estão no centro, nós já encontramos algumas coisas, mas ainda não esses 7 pilares do templo, né? Eu sei que os maçons falam, por favor, eu sei disso, mas eu quero em hebraico. Tá? Eu quero em hebraico. Eu quero sem ninguém ter traduzido. Tá? E aí eu estou procurando isso, estou buscando. Nós estamos em contato com uma pessoa que tem um contato com um rabino, né? Um rabi, de dentro da escola de Jerusalém, para nós chegarmos até lá, porque a raiz disso, os senhores podem ter certeza, e eu vou provar, a raiz disso está em Salomão. É a nossa raiz do que nós estamos trazendo. Então, nós estamos trazendo essas figuras todas, que às vezes estão aqui, né? E essa turma toda está aqui e a gente não sabe, né? Pode ser, tá? É capaz, né? Agora nós vamos, então, interar aqui a apresentação do que já vinha sendo apresentado antes de eu dar essa satisfação aos senhores. Sim, senhor. Estamos aqui para pensar em uma nova escola e uma das primeiras coisas que nos vem à mente é a alfabetização e, com ela, o uso correto dos fonemas. Para saber mais a respeito desta tarefa primordial, assistiremos à palestra Alfabetização e Fonética, com Isabela Abes Casaca. Isabela é filiada ao Núcleo Senhora Santana, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e discípulo do Corpo Instrutivo. É graduada em Direito, trabalha como jurista e consultora de processo legislativo na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e é cofundadora da Escola de Artes Liberais. Bom dia, meus caríssimos irmãos. Eu me sinto muito feliz de ver esse auditório cheio, tantos caianinhos interessados nessa construção dessa escola que virá atender aos filhos dos nossos filhos e a nós mesmos. Afinal, nós temos uma doutrina reencarnacionista. Então, esse plantio é pelos nossos filhos, mas também por nós. E, para elaborar as minhas palestras,
eu percebi que eu precisava buscar raízes. Por exemplo, na palestra de oratória, eu precisei buscar as raízes da união do vegetal. Precisei olhar para os mestres antigos, para a família do mestre Gabriel, mas isso eu vou explicar mais para frente, após o almoço. E para elaborar essa palestra de alfabetização fonética, eu precisei olhar para as minhas raízes, pois eu percebi que, se eu não olhasse para a minha história, para a minha própria história, não me seria possível apresentar essa palestra. E o que aconteceu comigo foi o seguinte: na minha infância, eu não tive facilidade de aprender a ler e a escrever. A ler e a escrever, ouvindo, aprendendo na escola. E então entrou uma pessoa muito importante na minha vida que se responsabilizou por isso. A minha primeira professora, e essa pessoa é a minha mãe. Ela, vendo aquela situação, ela se responsabilizou pela minha alfabetização. Ela é professora, ela já havia alfabetizado outras crianças, e então ela dedicou esse tempo para mim. E não tem como eu não ser grata por esse gesto de amor que ela teve comigo. E ela utilizou um método chamado fonético, ou então fônico. Mas por que que num universo tão vasto de métodos, nós escolhemos justamente esse método? E o que nós descobrimos foi muito interessante. Nós vínhamos procurando material de qualidade, material que nos proporcionasse uma segurança. E nós encontramos em latim a gramática de Alcuino. E nesse livro, nós conseguimos um tradutor que traduziu as 12 páginas iniciais. E nesse livro, ele narra um diálogo muito interessante. Ele conta que existiam 2 jovens de 14 e 15 anos, um franco e um saxão, que estavam estudando gramática, e eles estavam estudando juntos, e o professor Alcuino viu aquilo, gostou do empenho dos meninos, se aproximou e fez uma pergunta para eles: por onde vocês acham que o ensino ele deve principiar? E os meninos disseram: professor, pela letra. Só que o professor Alcuino corrigiu e disse: não, o ensino deve principiar pelo som, que é a causa da invenção da letra, que está na causa da invenção das letras. E isso é uma coisa que a gente observa na natureza. A gente vê que primeiro vem o som, depois vem o desenho da letra. Primeiro, a criança aprende a falar, depois aprende a escrever. E a gente encontra também nas escrituras um dito que é muito bonito, que diz assim: no princípio era o verbo. E o que isso quer dizer num grau de compreensão, num grau de entendimento? Quer dizer que primeiro veio a palavra oral. E depois é que essa palavra oral, que tem uma força, uma capacidade espiritual, e só depois que veio a materialização desse verbo, com a escrita, com o desenho das letras. E uma outra coisa também que me chamou muita atenção é como esse método ele está ligado com a origem da escrita e com a origem do alfabeto. Segundo a ciência humana, não é possível precisarmos, determinarmos com precisão a origem da escrita, segundo as pesquisas históricas que existem na humanidade, segundo elas. Mas o registro mais antigo que encontraram foram esse primeiro desenho aqui, as tábuas tártaras, que datam de 5.500 anos antes de Cristo. É muito antigo. Eu, sinceramente, não consigo assim imaginar o que são 5.500 anos antes de Cristo. E é uma forma de escrita bem rudimentar, bem simples. E ali naquele canto mostra a semente do nosso alfabeto, que está num povo chamado fenício. Os fenícios, eles criaram um sistema alfabético onde um símbolo, um desenho de letra,
ele determinava o som de uma consoante. Ou seja, existia um som pré-existente e eles criaram um desenho para representar aquele som. Aí os gregos, lá na frente, pegaram o sistema dos fenícios e aprimoraram, criaram um sistema que determinava conscientemente tanto vogais quanto consoantes. Aí, depois, mais na frente, os romanos pegaram o sistema dos gregos e tornaram ainda mais aperfeiçoado, que é, então, a origem do alfabeto latino, o nosso alfabeto, o alfabeto que nós usamos, inclusive, no Brasil. Então, eu dei essa volta toda para mostrar que o método fonético ou fônico, ele está em consonância com isso, ele está em harmonia com isso, porque ele se propõe a começar esse estudo ensinando o aluno a reconhecer sons, para então, depois, aprender a escrever. E o que é esse método alfabético? Ou, aliás, método fonético? Ele é um método que ele ensina a criança a converter conscientemente sons em imagem. Então, a criança, ela aprende a relação dos sons, que a gente chama de fonema, com as letras, os desenhos, né? A letra é um desenho, colocando numa linguagem assim, bem simples, que a gente chama de grafema. Dessa forma, a criança, ela compreende a ligação que existe entre a palavra falada e a palavra escrita. Essas duas dimensões de palavras. E assim, ela compreendendo essa ligação e conseguindo converter sons em imagens, sons em letras, ela adquire o domínio do princípio alfabético. O que quer dizer isso? Ela consegue ler a palavra e perceber os sons, os vários sons que compõem aquela palavra. E então ela desenvolve uma leitura profunda. Ela não lê só mecanicamente, porque ela tem aprofundamento. Ela consegue ler e compreender aquilo que está lendo. E como é que esse método funciona? Essa imagem aqui, ela ilustra muito bem como um alfabetizador vai alfabetizar aquela criança. Ela vai pegar aquela criança e vai mostrar para a criança os movimentos que o corpo dela faz para emitir aquele som, para emitir aquela letra, aquela palavra. E ali ilustra bem. Por exemplo, o A, abre bem a boca, aí o B já tem um outro movimento, e assim por diante. E dessa forma, a gente percebe que esse método, ele não é mecânico, ele é um método lúdico, inteligente e que não é mecânico. E por que isso? Porque ele faz a criança olhar para si e se perceber. Eu vou colocar aqui um exemplo para que fique mais fácil da gente entender. Então, eu vou pedir para todos do auditório colocarem o dedo no nariz e emitirem o seguinte som. Mais uma vez. Agora só vocês. Joia. E o que a gente percebe fazendo isso? A gente percebe que o nosso nariz, ele vibra, que os nossos lábios se juntam e que a gente emite um som. Então, o alfabetizador, ele vai fazer esse mesmo processo com a criança. Ele vai falar, Joãozinho, Mariazinha, faz aí, coloca o dedo. Ah, o que você percebeu? O seu nariz fez um movimento, não fez? Fez uma vibração. Então, por isso, o som do M, ele é nasal, porque o nariz, ele vibra. E ele é bilabial porque os lábios se juntam. E ele é sonoro porque emite um som. Então, a criança, ela vai perceber os movimentos que o corpo dela faz. E isso é muito eficaz, porque ela vai olhar para si e ela vai ser alfabetizada através de uma consciência sonora, que, num termo técnico, nós chamamos de consciência fonética.
E, então, a consciência fonética, ela proporciona esse conhecimento para a criança, de se perceber, de ter um olhar interiorizado e perceber os movimentos que o corpo dela faz. E, por isso, ele é lúdico, porque o alfabetizador, ele vai... Grata. O alfabetizador, ele vai fazer com que a criança ela se olhe e se perceba. Já é uma espécie de autoconhecimento, uma sementinha de autoconhecimento. E, então, assim serão feitos com todos os outros fonemas. E, então, a criança ela aprende usando 3 sentidos: o tato, a audição e a visão. E como é que é isso? Esses 3 sentidos, eles têm, no indivíduo, uma memória. Cada um desses sentidos provoca no indivíduo uma memória. Quando a gente sente alguma coisa, ativa a nossa memória sinestésica. No caso, a memória sinestésica é a vibração do corpo, a vibração do nariz. Então, a criança vai gravar aquilo na memória sinestésica. Numa outra dimensão de memória, ela vai gravar na memória auditiva, ouvindo o barulho do som daquele fonema, daquela letra. E depois, essa memória do tato, da audição, vai ser associada a uma memória visual, que é quando a criança vai aprender o desenho da letra. E isso é muito mais eficaz. Por que é muito mais eficaz? Porque imagina só, a criança aprendendo a falar, aliás, a escrever, só usando a memória visual. Vamos fazer um exercício imaginativo. Se imagine entrando numa pirâmide egípcia antiga. Aí tem aqueles desenhinhos lá, que chama de hieróglifo. Aí eles têm uns diferentinhos, mas tem uns bem parecidos. Como é que a gente vai fazer para reconhecer cada passarinho, cada sol, cada símbolo? Porque tem uns parecidos. E a mesma coisa é o nosso alfabeto. Veja bem, os símbolos, às vezes, eles se parecem. Para uma criança que não conhece aquilo, é como se ela estivesse decifrando um hieróglifo. O A é parecido com o M é parecido com o N. Então, quando a gente ensina primeiro os sons, fica mais fácil de perceber. Por exemplo, aqui, A, tá vendo? A boca abre bastante, O, a boca já fecha. Então, ela começa a perceber a distinção aqui, para depois ficar mais fácil dela perceber as distinções que existem nos desenhos. Fica muito mais fácil para ela aprender e muito mais fácil para ela gravar na memória. E aqui eu separei alguns dados que comprovam a eficácia desse método. O que as pesquisas científicas apontam que torna esse método vantajoso, que torna esse método bom para a gente usar? Primeiro ponto, ele segue o princípio lógico da invenção do alfabeto. Como eu expliquei para vocês, o alfabeto ele foi criado primeiro tendo observado o som, depois é que fez o desenho. Então, ele está seguindo esse princípio, começando pelo som, e então indo para o desenho da letra. Então, quando a gente segue o movimento, quando a gente segue a força, num linguajar mais caianinho, fica mais fácil de aprender. Outro ponto, que eu acho esse muito legal, pistas sinestésicas. É um método que proporciona pistas sinestésicas para quem está aprendendo. E o que isso quer dizer? A pista sinestésica nada mais é do que a capacidade de reconhecer reconhecer as distinções que existem entre os fonemas que têm o mesmo ponto de articulação, que no nome técnico, que é meio feio assim, chama de fonema homo-orgânico. E o que isso quer dizer?
Tem alguns fonemas, alguns sons, que eles têm o mesmo movimento. Por exemplo, vou pedir mais uma vez para o auditório repetir as palavras que eu vou dizer. Vá. Fá. Repararam como a boca ela faz o mesmo movimento? É o mesmo. E aí, como é que a criança ela vai distinguir uma coisa da outra? O alfabetizador ele vai unir esses fonemas, esses sons que são parecidos, e vai mostrar para a criança. Por mais que pareçam, são diferentes. Por exemplo, tem algumas crianças que vão escrever vaca e acabam escrevendo faca, porque elas não têm bem consolidadas dentro de si essa percepção da distinção dos fonemas que têm o mesmo movimento. E esse método ele facilita que as crianças elas percebam essa distinção. Outro ponto, por conta dessa pista sinestésica, a criança ela desenvolve uma boa articulação. Ela consegue expressar bem as palavras. Ela move a boca utilizando toda a capacidade necessária. Ela não junta palavras, ela não fala assim para dentro, não fala, como é que eu posso explicar de uma forma bem simples? Ela não junta fonemas, não une palavras, porque às vezes a pessoa ela fala bem rápido e acaba juntando fonemas, comendo fonemas. Um ponto também que eu achei muito legal, a Universidade de Stanford, ela percebeu que esse método de alfabetização, ele proporciona mais conexões cerebrais. Ele mapeou para a criança, o cérebro de quem estava aprendendo, quantas conexões cerebrais se formavam. E foram ricas essas conexões cerebrais, mostrando que o aprendizado ele é mais eficaz, porque a criança está usando toda a capacidade cerebral dela. Dessa forma, a criança ela tem facilidade na leitura e na escrita. Ela se torna um bom leitor, porque ela lê com profundidade, e ela se torna um bom escritor, porque ela sabendo ler com profundidade, ela tem bagagem, ela tem conteúdo para expressar. Tendo conteúdo para expressar, ela se torna criativa, ela desenvolve a criatividade. Outro ponto, é um método simples, e para mim isso é o que coroa esse método, a simplicidade dele, porque é fácil alfabetizar uma criança por esse método, e é fácil fazer um alfabetizador por esse método. Então, a minha mãe demorou mais ou menos uns 8 meses me alfabetizando. Então, é rápido. E, pela celeridade dele, a gente pode investir nisso. Outro ponto, ele previne dislexia. Olha só que coisa legal. O professor Fernando Capovilla, ele descobriu que alunos que têm um quadro de dislexia, se são alfabetizados por esse método, eles conseguem superar aquela dificuldade, como se não tivessem aquele quadro. Outro ponto, os educadores que usam esse método, eles relatam que ele apresenta bons resultados, tanto para crianças que têm uma dificuldade no desenvolvimento da linguagem escrita, quanto para crianças que não apresentam aquela dificuldade. Ou seja, no geral, é um método que atende a todos. É um método que chega para todos. Eu separei aqui alguns países que desenvolveram pesquisas e que adotam esse método. Eles adotando esse método, eles perceberam que as crianças elas se desenvolvem bem, aprendendo a ler e a escrever. Então, são Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Finlândia e muitos outros. E aqui, as etapas de alfabetização. A pré-alfabetização ela tem um enfoque muito grande na obra do professor Carlos Nadalim.
O Carlos Nadalim, ele é um alfabetizador, e ele diz como é importante os pais eles sentarem com seus filhos e lerem para os seus filhos, cantarem cantigas de roda, cantarem parlendas, e contarem histórias orais da tradição oral dos avós para enriquecer o imaginário das crianças. E um ponto importante é que, na Idade Média, a alfabetização ela era feita no seio da família. Ou então, várias famílias se reuniam e educavam seus filhos juntas. Ou então, nas pequenas paróquias. E isso é muito bonito. Eu quero convidar ao palco a conselheira Maria Alice para explicar a origem da palavra jardim, jardim de infância. Bom dia. Ontem, na apresentação da palestra a respeito dos jardins, né, eu tive falando a respeito do hortus conclusus, que são os jardins fechados, onde eu falei no momento que as mulheres tinham um espaço de tempo, né, para poder fazer orações, para poder conviver, conversar e poder estar com... É um momento dos 0 aos 7 anos, né? É um momento que a criança ficava com a mãe, né? É muito diferente do que era na antiguidade, a maneira como as crianças eram educadas de uma outra forma, né? E então, nesse momento em que as crianças ficavam com a mãe, elas ficavam naqueles jardins, né? Então, nós estivemos conversando, o Ricardo e eu, né, que essa palavra jardim da infância, que se aplica nas escolas, numa época era assim, né? Não era infantil 1, 2 e 3, era jardim da infância e depois o período da alfabetização. Então, nesse tempo, é que se originou essa palavra. O jardim da infância é o momento em que as crianças ficavam nesse movimento de convívio, aprendendo a respeito das formas, ouvindo as conversas, as leituras, as orações, e num espaço mais lúdico, né, do que estar indo para um espaço distanciado da mãe, né? Então, esse momento de convívio, de existência do acolhimento, né, da criança, e a percepção dos sons, porque haviam pessoas que cantavam, pessoas que tocavam ali naquele movimento, né? É isso. Leva o microfone para lá. Tá bom. Grata, Isabela. Então, continuando, a alfabetização é este movimento que eu contei, onde a criança ela aprende a converter sons em imagens. Isso dá base, dá ferramentas para a criança entrar no letramento, que é quando ela vai ampliar os seus horizontes. E o letramento ele é feito no trivium, durante a gramática. É um letramento de alta qualidade. E eu venho encerrar a minha fala com esse relato de um diário de um estudante que nós encontramos, que se chama Valafrido Strabo. E o Valafrido ele chegou num mosteiro para ser educado, e nesse mosteiro ele não sabia ler nem escrever, mas ele tinha dentro de si uma grande vontade de aprender. E então ele conta que ele recebeu um livrinho, e que a princípio foi difícil para ele, mas ele estava empenhado. E ele se dedicou, e ele começou a ler. Mas ele lia mecanicamente. Ele ainda não compreendia ao mesmo tempo que lia. E depois de um tempo, ele passou a ler e compreender. E aquilo foi uma descoberta que o impressionou muito e também lhe trouxe muita alegria de conhecer o que as palavras escritas têm para nos dizer, para compreender o que os livros, os poemas, as histórias escritas têm para nos dizer e nos contar. E essa mesma alegria que o Valafrido Strabo sentiu, as nossas crianças podem sentir. Os futuros caianinhos dessa escola podem sentir essa mesma alegria de ler e compreender o que se lê.
Muito obrigada.